Assunto encerrado. Não vai ter intervenção federal. Repita comigo. Não vai ter interferência federal, interferência militar, revolução civil militar, golpe militar. Não vai ter. Aceita, gado, e para de mimimi, ok? Sigamos. E como disse a ministra do Superior Tribunal Militar, numa entrevista que ela deu ontem, golpe militar não cabe mais no século XXI, diz ministra do STM. Vamos lá, vamos seguir aqui. A ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar, criticou as manifestações antidemocráticas de grupos extremistas em todo o Brasil. Ela também alerta para o fato que militares da ativa não podem participar desse tipo de ato. Abre aspas. Os novos militares talvez não tenham consciência do que é uma ditadura e do mal que muitas vezes é irreparável, afirmou. A mineira de 62 anos é a primeira e única mulher a compor a corte militar. Ela recorda que militares durante o último regime ditatorial no país, 1964-1985, também sofreram cassações, perseguição e foram vítimas de crimes. Abre aspas. A ditadura não escolhe suas vítimas. A ditadura sacrifica todos igualmente. O fato é que quem pede o retorno do autoritarismo não tem a menor ideia do que seja, afirma. E é verdade. Parece que as pessoas não estudam mais história, ou estudaram e, como o ensino foi uma bosta, não compreenderam o que foi a ditadura militar. Meus queridos, primeiro ponto que você tem que saber. Houve extremismo dos dois lados, tanto dos militares quanto dos comunistas. Comunistas com muitas aspas. Houve extremismo dos dois lados. Se um usava um revólver, o outro usava revólver. Se um usava canhão, o outro usava canhão. E por aí vai. É só uma analogia, ok? Não foi só livro, paz e amor. Não foi. Os dois lados tiveram altos confrontos. Ok? Mas, por exemplo, tortura. Tortura. Meus queridos, os militares, para torturar uma mulher, por exemplo, além de estuprar a mulher, eles colocavam um camundongo nas partes genitais da mulher para torturar a mulher. Tu tem noção disso? Não, vocês têm noção disso. Eles davam choque elétrico nas partes genitais da mulher. Então, meus queridos, pedir uma ditadura militar novamente não tem cabimento, não tem coesão, não tem coerência. Ainda mais vocês, a maioria que se diz cristão, não tem cabimento, né? Sigamos. A ministra explica que a intervenção militar é autoritarismo porque foge dos quadros da legalidade e rompe com os padrões constitucionais vigentes. Abre aspas. Quem busca e pede o fim da democracia e o golpe militar é porque realmente não viveu as mazelas do que é um regime autoritário e não sofreu os seus horrores, sobretudo na década de 70. Ela defende que os militares são disciplinados e organizados. Abre aspas. Quando se quebra a cadeia de comando, é o fim de toda a hierarquia e disciplina que sempre se ensinou nas academias militares do interior das Forças Armadas. Lula será respeitado. E tem que ser respeitado. Até porque as Forças Armadas fizeram auditoria nas urnas e o relatório saiu ontem. O que deu o relatório? Não houve fraude. Aí começa aquele xadrez 4D dos Minions, né? Não, porque nós temos que intervir, não, porque nós temos que ir para frente dos quartéis, e começa a jogar fake news assim, aleatoriamente na internet, meu Deus do céu. Mas não teve fraude. Não teve fraude. Então tem que respeitar sim. O poder emana do povo. O povo escolheu. O povo escolheu o Lula. Então o Lula é o nosso futuro presidente a partir de 2023. Ok? Aceita. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva será respeitado pelas Forças Armadas. Segundo Maria Elizabeth, os militares vão respeitar os resultados das eleições e receberão o novo presidente Lula da mesma maneira como receberam o presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Os militares vão respeitar o comandante das Forças Armadas, que é o presidente da República, e não vão se aventurar. Não vão se aventurar. Repetindo, não vão se aventurar. Eu convivo no meio militar e conheço bem o pensamento dos meus colegas. Um golpe militar não cabe mais no século XXI e não vão se aventurar pelo impeachment. A ministra ainda pontua que quando os militares do Brasil deferiram em 1964 um golpe contra o João Goulart, onde ocorria o auge da Guerra Fria, tiveram o apoio dos Estados Unidos com a chamada Operação Brother Sun,
que visava extirpar do continente sul-americano, de uma forma geral, a ameaça do comunismo. Então, meus queridos, resumindo, a ministra ratificou aqui, confirmou. Não, as Forças Armadas não vão se aventurar em impeachment, em golpe, em intervenção. Não vão, e você está sendo feito de trouxa pelos líderes, né? Vai lá para frente dos quartéis. Vai lá pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro estão assim, ó. Assim, ó. E você tá igual um trouxa ouvindo líder, que nem líder, é no máximo um chefe, um bosta. E você sendo um trouxa de ouvir, ok? E os bolsominions, assim, eles... né, as fake news estão disparadas. Estão disparadas. Aqui, ó. Textinhos no Facebook, né? Tudo pra nada, porque não faz sentido algum. E uma coisa que eu tenho percebido, né? É tudo que a esquerda fazia antigamente, os bolsominions têm se comportado igual e agido igual. Por exemplo, antigamente tinha o MST, que fazia vandalismo, fechava estrada, fechava rua, né? Agora chega 2022, o gado fechando rua, fazendo reivindicação. Aprenderam com a esquerda? Tudo está se repetindo. Outro ponto, a direita diz que será resistência. Você lembra de alguma coisa? Eu sou resistência. Lembra disso? A esquerda fala que agora é resistência, igual a direita fala que agora é resistência, igual a esquerda falava. A direita agora fala que o que o Bolsonaro está recebendo é um golpe, igual a esquerda também fala. Então, tipo, tudo tá igual, tudo tá igual, né? Aqueles que não podem te manipular vão te chamar de ditador. Aqueles que não podem te controlar vão te chamar de subversivo. Aqueles que não podem abusar de você vão chamá-lo de imperdoável. Aqueles que não podem silenciar você vão chamarão de divergente. Postou um colega meu aqui que é muito, muito, muito gado. Aqui, ó, e as fake news estão assim se alastrando pela internet. Por exemplo, rolou uma fake news, né, que o Lula tava descansando com a Janja. Janja, né? Janja na Bahia, sumiu das redes sociais. Aí o pessoal começou, o Lula sofreu um AVC, tá internado, o Lula voltou o câncer, o Lula foi envenenado por políticos do PT que querem o poder. Caraca, tipo assim, meu Deus, que história é essa que você surgiu? Surgiu da onde isso, meu Deus? Nada a ver, nada a ver. Aí, por exemplo, eles odeiam a Rede Globo, né? A Rede Globo, aqui ó, atenção. A Rede Globo vai se pronunciar falsamente dizendo que Bolsonaro ganhou as eleições para tentar retirar o povo da frente dos quartéis. Tipo assim, gente, é só pensar. Qual é a probabilidade da Globo mentir em rede nacional falando que o Bolsonaro ganhou as eleições? Só é pensar um pouco, só refletir um pouco, não faz sentido algum. E os caras compartilham aqui, o pessoal curte, reage com carinha de raiva. Olha, não dá. Não dá. Não dá. Eu até tentar entender o lado dos bolsominions. Tem todo aquele contexto de medo do comunismo, medo do vandalismo que o PT pode implementar, medo da legalização do aborto, medo da legalização das drogas, como se o Lula fosse capaz de fazer isso. Não tem, porque passa pelo Congresso. Então, só o Lula não é capaz de liberar nada. Então, ponto 1, não existe isso, esse medo. Né? Medo de que o PT entre nas escolas e faça um banheiro unissex, medo da ideologia de gênero, medo da ditadura gay se tomar conta do país, tipo assim, os medos sem sentido, mas que pra eles fazem sentido. Então eu tento compreender esse medo que eles têm, mas gente, é muita fake news. Tem coisas que só você lendo, você já percebe que é tipo assim, não tem sentido algum, ok? E outra coisa, resumindo, não vai ter interferência militar, porque não houve fraude. Repete, não vai ter interferência militar, nem interferência federal, porque não houve fraude. Ok? E você tá igual um trouxa aí na frente dos quartéis pedindo. Os militares estão assim, ó. Tipo assim, sem saber o que fazer. Você igual um louco de verde e amarelo, parecendo o Louro José, aí. E eles estão assim, ó. Entendeu? Bem, esse é o vídeo. O que você acha? Você acha que no Brasil nós precisamos de uma interferência
federal, militar, para acabar com o comunismo? Comente aqui embaixo. Você acha que isso aí é só loucura dos bolsominions? Coloca aqui embaixo. Você concorda com a ministra do STM que o pessoal, que as Forças Armadas vão respeitar o Lula como presidente da República eleito sem fraude? Coloca aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica por que você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho e até um próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo. So anytime you stop me, you want your